Programa Tribuna Livre, sempre discutindo a cidade, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas com pessoas inteligentes que saibam discutir cada ponto, cada problema e tentar desvendar esses grandes mistérios que é a cidade de Guarulhos. Hoje nós temos o prazer de receber uma historiadora. Nós sempre tivemos alguns historiadores oficiais, esse, aquele outro, tal, mas ela é uma pessoa que não é tão conhecida, mas já vem desenvolvendo um trabalho tentando contar um pouco da história de Guarulhos. É a historiadora Marcele Marques de Andrade. Olá, Marcele, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer ter você. Me diz o seguinte, você é da onde, nasceu aonde, qual a sua história? Bem, então, sou guarulhense, né, filha de guarulhenses também. Sou historiadora, formada pela Universidade de Guarulhos. No momento, sou professora da rede estadual e desenvolvo trabalhos junto à APA, né, que é a Associação dos Amigos do Patrimônio Histórico, uma associação guarulhense, também formada por jornalistas guarulhenses, historiadores, turismólogos, e nós desenvolvemos um projeto neste momento que é abordar a história da cidade de uma maneira um pouco diferenciada. É uma coisa rara, ela é guarulhense, filha de guarulhense, já que Guarulhos parece que é um ponto de passagem, né? Parece que sempre foi mais ou menos assim. Eu, por exemplo, sou paranaense. Isso mesmo, não, mas os meus avós vêm de Minas para cá, vieram, né, para cá na década de 50 e também se estabeleceram em Guarulhos, né, que estava no seu momento de desenvolvimento, né, na década de 50. Eu me lembro de um livro que eu li do prefeito Eloy Pietá, né, do ex-prefeito Eloy Pietá, em que ele dava alguns dados, deu alguns dados, em que a cada 5, 10 anos a população simplesmente dobrava. E eu me lembro que eu acompanhei dos anos 80 até 2000, nós passamos de pouco mais de 500 mil habitantes para 1 milhão. E isso, existe historicamente esse tipo de mudança em outras cidades? Você que já... No mundo existe essa diferença ou Guarulhos é uma história um tanto quanto singular, Marcele? Olha, então, pelo que eu já estudei, né, o que nós temos de dados, não é só uma característica de Guarulhos. Guarulhos tem, assim, esse acolhimento, né, com os migrantes, principalmente imigrantes nordestinos, por conta do trabalho. Então, as cidades que oferecem trabalho, principalmente na indústria ou grandes obras, no nosso caso, o aeroporto, né, trouxe para cá muitas pessoas em busca de trabalho, as indústrias que aqui, né, se fixaram. Então, tudo isso faz com que quem vive, talvez, né, principalmente em lugares que não oferecem emprego, condições de vida e moradia, buscarem, então, uma alternativa, né? E Guarulhos, então, tem essa característica de abraçar, acolher os migrantes. Quantas pessoas, né, existem aqui do Nordeste, enfim, principalmente, mas também do sul de Minas, norte de Minas. A cidade de Guarulhos, ela não foi sempre grande, né? Quer dizer, se você pegar historicamente até a década de 20, 30, isso aqui era um lugarejo, um negócio muito pequeno. E parece que dos anos 80 para cá que cresceu muito, né? Quer dizer, a gente havia alguns pontos. Vila Galvão, região central, Bom Sucesso, é isso? Olha, então assim, eu até paro para pensar e pergunto, né, para os guarulhenses, quem conhece Guarulhos como um todo? Quem já visitou todos os bairros guarulhenses? Então, nós nos surpreendemos, até eu mesmo, né, já moro aqui, nasci, fico surpresa quando vejo alguns bairros que estão sempre né, crescendo, bairros que eu nunca tinha ouvido falar, e quando vou ver, está lá. Eu falo, nossa, mas esse bairro é Guarulhos? Né? Eu acho que todos nós nos surpreendemos com isso. Então, aqui, quem conhece o centro de Guarulhos consegue perceber que existem permanências, né? Prédios antigos, mas são exceções. Isso eu acho que todos nós podemos concordar, né? Guarulhos, infelizmente, não teve muito apreço com os seus bens materiais. Tivemos alguns prédios que foram destruídos ao longo do tempo. A cidade foi crescendo de forma assim desordenada e até hoje, tá? Até hoje ela cresce assim sem um plano diretor ou sem um plano diretor bem definido. E aí vai crescendo. Hoje em dia sobem tantas torres,
aleatoriamente, as ruas ficam cada dia mais estreitas para a quantidade de carros cada vez maiores. Bom, eu queria que ela me falasse um pouco aí sobre uns trabalhos que ela vem desenvolvendo. Hoje ela traz aqui para vocês o Guia Histórico Cultural de Logradores, Lugares e Memórias da cidade de Guarulhos. Esse material aqui, vocês vão vender? Como é que vai ser distribuído? Se a pessoa quiser ter acesso, Marcelo, como é que ela faz? Me conta um pouquinho sobre o livro primeiro. Então, esse livro ele foi desenvolvido por um projeto do Funcultura, né? E qual foi a ideia original? A ideia original era mostrar para os cidadãos permanências, rupturas, né? O que é a nossa cidade, identificando o quê? As ruas. Então, qual é a história da sua rua? Né? Por que sua rua tem aquele nome? Então, pode-se pensar assim, esse tipo de pesquisa demanda muito tempo, porque vamos pensar, como já falamos, né, nossa cidade é muito grande. Então, é um livro que o leitor vai poder participar. É a característica. Mas aqui não tem todas as ruas de Guarulhos. Não. Como é que vocês escolheram os pontos que vocês achavam mais interessantes? Então, os pontos iniciais foram os clássicos, né? Pegamos os pontos mais conhecidos e também a escolha foi feita a partir das fotografias, né? Nós fomos pesquisar no Arquivo Histórico de Guarulhos e, portanto, lá encontramos muitas fotografias e fomos fazendo uma seleção de acordo com alguns pontos, algumas ruas que tiveram mudanças totais, como vocês podem perceber, né, no livro, e algumas ruas que permaneceram com algumas características, né? Então, o intuito era esse, é fazer com que a pessoa consiga identificar, olhando a fotografia do passado com a fotografia atual, as suas mudanças, permanências. Olha que dado interessante e curioso você vai encontrar aqui nesse livro que é assinado pelo Tiago Cavalcante Guerra, Bruno Leite de Carvalho e pela Marcele Marques de Andrade. É um dado interessante. Quantas ruas em Guarulhos? Numa contagem preliminar foram listadas pouco mais de 6.200 ruas na cidade de Guarulhos. Os nomes que mais aparecem são Rua 2, Rua 3 e Rua Particular, com mais de 25 ruas cada uma. E também tem figuras da cultura popular, como Catulo da Paixão Cearense e Patativa do Assaré. Esses nomes convivem com outros nomes difíceis de decifrar, como Piriri, Piriri, Siriri, Quijingue e Pocherel. Olha só, é um nome bastante curiosos. Você não vai lembrar de onde ficam essas ruas mais curiosas, não? Não consigo me lembrar agora de cor. Quanto tempo vocês demoraram para fazer esse livro? Um ano e meio, né? Entre a idealização, o início da pesquisa, as fotografias, que também foram bem difíceis de fazer, né? Porque alguns lugares mudaram totalmente. Então, você tem a referência, vai até o lugar, mas não consegue identificar o ponto exato. Foi uma grande dificuldade. A cidade mudou loucamente. É verdade. Você acaba vendo... Hoje, por acaso, eu estava vendo uma foto ali da igreja Santa Cruz do Taboão. E ela foi tirada num ponto assim, um tanto quanto estranho. E mudou muito. Hoje ficaria praticamente impossível repetir essa foto devido às árvores que cresceram, uma série de coisas. Qual a importância desse trabalho de historiador para a cidade de Guarulhos? Qual a importância disso? É muito importante essa relação com o cidadão, né? Eu prezo muito, a APA preza muito, porque é importante o cidadão conhecer a sua cidade, né? Ter apreço. A gente só cuida daquilo que a gente ama. Então, nós estávamos falando sobre a demolição de alguns bens. Tudo isso que aconteceu e que acontece diariamente na nossa cidade é falta também de conhecimento, né? Da população conhecer a história da cidade, se identificar, né? Hoje, por exemplo, nós temos um prédio ali na esquina da Felício Marcondes com o 7 de setembro, que ali já foi, que eu me lembro, foi o pessoal do TG, o pessoal do Exército, diz que ali foram outras coisas importantes. Vocês têm procurado? Qual é a relação quando você vê um prédio assim? Existe algum tipo de força que a APA pode fazer, a Associação de Amigos,
do patrimônio. O que vocês fazem, o que a sociedade pode fazer, por exemplo, para tentar salvar alguns prédios, por exemplo, igual a Casa da Candinha? Sim, então nosso trabalho é absolutamente voltado a isso, né? A preservação dos bens históricos, bens materiais, também imateriais, né, que são muito importantes. A APA surgiu nesse contexto de briga, né, vamos dizer assim, e da gente lutar pela Casa Saraceni, que infelizmente, né, não pudemos contê-la. Mas essa casa que você fala do José Maurício? Isso, José Maurício. Então, nós já temos um projeto voltado à casa do ex-prefeito José Maurício. Estamos desenvolvendo, né, também junto à prefeitura uma cobrança. Já fizemos ações lá, temos no site. Então, você sabe que está quase caindo, né? Então, ela corre esse risco, porque é de madeira. Nos últimos meses, esteve lá arquitetos, nós fomos lá com o secretário de Cultura para cobrá-lo, porque agora a casa já é, né, da prefeitura, sim, não era, então era uma briga, uma disputa, hoje é. Só que o restauro é caríssimo, então espera-se também interesse privado para tentar restaurar, e a prefeitura tem, sim, a intenção de cuidar. Se ela cair, o que acontece? Nada. Como agora é da prefeitura, a própria prefeitura terá que responder. Porque é realmente preocupante. Bom, estão conversando aqui com a historiadora da cidade de Guarulhos, Marcelo Marques de Andrade, ela que nasceu, tem já suas raízes aqui na cidade. Vamos para um rápido intervalo e, na sequência, vamos continuar conversando um pouquinho mais sobre cultura no nosso programa e saber que ela acabou esquecendo como é que faz para conseguir esse livro aqui. Próximo bloco eu conto para você.